Irmãos, a coisa está estreitando para os cristãos. As heresias estão aumentando e prestem atenção nisso que eu vou falar. Os reis Acabes estão se curvando a Jezabel novamente. O mundo que conhecemos, junto com o cristianismo, será abalado de modo que em breve, irmãos, a nossa Bíblia será um livro perigoso, blasfêmico e com urgência de ser extinto pelo sistema, podendo até haver leis para cortar para quem se atrever a defender ou buscar informações na palavra do Senhor. Sejam bem-vindos a esse canal, irmãos. Eu vim aqui falar para vocês das últimas notícias que eu estou recebendo e eu achei importante comunicar isso com os irmãos o mais rápido possível, amém? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, procure se inscrever, porque a gente sempre está trazendo uma palavra poderosa, ensinamentos estratégicos, trazendo alertas importantíssimos para vocês nesses últimos dias. Então, a nossa Bíblia, em breve ela será um livro proibido. Então é por esse motivo que nós estamos colocando salmos e orações aí no canal para que vocês possam se alimentar da boa palavra do Senhor enquanto ainda podemos. Essas palavras, elas ficarão fixas em nossas mentes e em nossos corações, de forma que elas jamais irão sair de lá. Então é importante vocês assistirem os vídeos que eu estou colocando dos salmos aí e frequenciar essas boas vibrações para que vocês possam estar salvos de muitas coisas que estão chegando. Lembram da Crislã? A Crislã que o Papa Francisco formou? Pois é, ele já fez com que o caminho começasse a ser aberto para o 8º rei. Quando ele reuniu aquela legião, vamos colocar assim, de falsos profetas, cada um com suas religiões distintas, para se unir, segundo ele, diante de vários deuses e prestar adoração e culto de louvor a esses deuses pagãos. Por isso é tempo de gravarmos em nossas mentes e em nossos corações as Sagradas Escrituras, porque em breve, irmãos, não teremos mais acesso a ela, até que o espírito de Jezabel volte a se levantar para acabar com o cristianismo. O sistema religioso global, ele está sendo mudado e ninguém está percebendo. Isso está acontecendo para a entrada do 8º rei, que vai fazer com que o abominável da desolação seja colocado no lugar santo, aonde não devia estar, cessando as ofertas e manjares, sacrifícios e jejuns. Então, irmãos, isso é urgente, porque o tempo de fugir para os montes está chegando. Francisco, com certeza, o que era, já não é mais. Em breve nós receberemos a notícia. Por enquanto eles só estão arrumando o palco, para em breve colocar o falso profeta, segundo o Apocalipse, no lugar santo, aonde não deveria estar, entronizando e apresentando o anticristo. Devemos pedir ao Senhor, irmãos, para abrir os nossos olhos para que possamos ver, e os nossos ouvidos para que possamos ouvir, porque as profecias, elas estão sendo sim cumpridas diante dos nossos olhos
e muitos ainda não viram. Por isso que esse tempo tenebroso está se aproximando e precisamos estar ancorados na palavra do Senhor. Como está escrito: bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e passem na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Eu acredito, irmãos, que vamos começar a ver grandes acontecimentos que vão mexer muito com o nosso lado espiritual. Por isso é tempo de aumentarmos as nossas orações. O mundo ele está passando por uma grande transição. E nós, como somos partes da terra, estamos sendo atingidos. Por isso, precisamos praticar o aterramento para recarregar as nossas energias e usar, se possível, algo de cobre, tá, irmãos? Algo de cobre em nosso corpo, para descarregarmos as frequências más. Essa lua de sangue que aconteceu agora dia 14 e que foi visto em vários locais aqui no Brasil, eles estão falando que essa lua de sangue, ela foi um aviso para os 3 dias de escuridão que estão chegando. Irmãos, eu não sou dona da verdade, mas eu procuro estudar e conhecer os fatos para trazer aqui para o canal, para que vocês possam ter noção do que pode estar chegando. Irmãos, a coisa está tão feia que nesse carnaval, vocês viram pastores abençoando orixás, padres abençoando a festa da carne, irmãos. Despacho gospel nas ruas, inclusive até aquela lá que eu falei para vocês, e tem outras também, abrindo grupos carnavalescos com canções mundanas. Misericórdia, irmãos. Pior do que isso, aqueles padres, aqueles pastores, eles estavam desafiando as trevas, falando que a festa da carne não era do demônio, quando eles sabem que é. A igreja, irmãos, ela está contaminada por demônios, por esses parasitas e por toda sorte de imundícia. Se não usarmos a autoridade que o Senhor nos deu e levarmos luz às trevas, seremos cobrados no dia do juízo. Vocês ainda não acreditam na turma do Evangelho da Prosperidade? Vocês ainda não acreditam na turma das 7 colinas? Um dia, irmãos, eles se reunirão e pelejarão contra os cristãos. Isso é bíblico. É grave isso. A turma da prosperidade não quer que o povo acorde. O conhecimento é só deles. A terra que mana leite e mel é para eles também. Então, para completar isso tudo que está acontecendo, o nosso tempo ainda encurtou. Então, não foi por acaso que Francisco mudou o dia do Carnaval e da Páscoa. Não foi por acaso que os carnavalescos do Brasil, bruxas e feiticeiros, abriram portais no dia do alinhamento planetário, convocando para as avenidas entidades malignas. Quando todo esse processo da preparação estiver pronto, e eles falarem que realmente aconteceu com Francisco, o 8º rei, chamado falso profeta, vai apresentar o anticristo. Provavelmente agora nós teremos a substituição do conceito da Bíblia. A nossa Bíblia, irmãos, está com os dias contados. E algo que nos chama a atenção. Quando Francisco abriu aqueles portais no Natal, vocês se lembram? Ele, na verdade, estava invocando uma entidade de outra dimensão para governar o Vaticano, sendo essa entidade citada na Bíblia como a besta. E fará sinais e prodígios, e até mesmo fará fogo descer do céu à vista do mundo.
essa entidade denominada de falso profeta, ela será aquela cuja função é preparar o caminho para o anticristo e apresentá-lo ao mundo. Ou seja, quem vai assumir o Vaticano não é um humano, mas uma entidade, por conta de todas as ações que foram feitas por Francisco. O oitavo rei, irmãos, ela é uma entidade. Por isso que o poder que é dado a ele é de um principado manifesto no mundo. Então vejam que no meio disso tudo, Israel já começa a falar que está em vias de apresentar a novilha vermelha. Então alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual com a única finalidade de destruir a fé cristã. Então muitos movimentos estão sendo feitos para criar essa atmosfera maléfica no mundo, para que a profecia se cumpra. Vou falar para vocês aquilo que sempre falávamos acerca de Francisco. Esse homem não é humano, ele é um híbrido. Por isso que ele pediu para que o enterro dele, não sei se vocês ficaram sabendo, fosse diferente dos outros antecessores, dos outros papas. Ele está buscando uma união com a entidade, que eles chamam de Mãe Terra, e com os seres encantados que vivem nela. Isso é grave, viu, irmãos? E sabe qual é o problema? Tem muitos atalaias anunciando o fim. Mas a maioria, a grande maioria do povo vive adormecido em meio às coisas desse mundo. E para completar, a igreja não quer cumprir o seu papel de alertar ao mundo e às ovelhas sobre o que está acontecendo. Então hoje, nesse momento, nós temos uma noiva doente e que precisa de ser tratada. E sabe o que me entristece, irmãos? As lideranças religiosas desse tempo, elas não estão comprometidas com a igreja, mas com os prazeres do mundo. Gente, paz, bom dia, aqui é a pastora Dani. Eu queria pedir uma gentileza assim, enorme para vocês. As duas fileiras à frente, central da igreja, não é para ninguém sentar. Eu já dei essa orientação, já tem sido falado a respeito disso. Uma fileira só para minha família não dá certo, não cabe todo mundo, então eu preciso das duas fileiras. Aí toda vez eu chego aqui, os lugares estão ocupados. Por favor, se atentem às orientações para que a gente consiga fluir. Eu já estou assim, uma pilha por causa do estacionamento, das orientações que a gente já deu no estacionamento, não estão seguindo. E aí eu chego aqui no culto e eu não consigo sentar, porque eu tenho o meu lugar, eu sempre tive o meu lugar e eu quero o meu lugar reservado. E aí vocês colocam pessoas sentadas no lugar onde é para eu sentar, com a minha família. Então, por favor, nos ajudem com isso. Sigam as orientações. Todo domingo, se eu tiver ou se eu não tiver, eu quero lugar reservado. As cadeiras precisam ficar vazias. Ok? Eu conto com vocês. Obrigada. Observem que o espírito de Saul, ele está dominando as mentes dos ditos pastores e dos que se dizem profetas desses dias. Eles romperam com a linha do verdadeiro evangelho e prostituíram a sã doutrina para seguir a agenda 2030 dentro das suas igrejas. Esta igreja é sua, esse povo é seu. Todo mundo já entendeu. Então nós temos uma gestão religiosa que hoje ela se baseia no paganismo, no satanismo e no comunismo. E nós temos um povo fazendo festas, campanhas de prosperidade, viagens e esqueceram de encher as suas botijas de azeite. Resumindo, aqueles que se dizem cristãos estão atrelados com as virgens loucas, com raríssimas exceções. O que resta da igreja corrompida, adormecida e dopada pelos falsos profetas são os prazeres do mundo e da carne. Só isso. Hoje é idolatria aos prazeres do mundo e da carne.
Irmãos, daqui para frente nós vamos atravessar um tempo de extrema gravidade. Então, por isso, vamos acordar e despertar do sono que há muito tomou conta das igrejas, porque os tempos de trevas chegaram, irmãos. Agora eu vou deixar um último conselho. Leiam a Bíblia, decorem os salmos, decorem aquelas palavras chaves para que vocês possam confrontar as trevas quando for necessário e quando chegar o tempo. Tomem bastante sol, tomem água, façam aterramento, abracem árvores. Irmãos, isso não é feitiçaria nem bruxaria. Depois eu vou explicar para vocês. As árvores, elas emanam energias, boas energias para nós humanos. Amém? Então precisamos delas para aumentar a nossa imunidade. E vocês ainda nem sabem, porque até esse conhecimento foi retirado de nós. A nossa saúde mental, irmãos, ela depende também do sol, porque a falta do sol nos deprime. Então o sol é um meio pelo qual o Senhor nos deu para podermos energizar de boas frequências. Irmãos, precisamos de ter conhecimento, porque o conhecimento nos dá condições de não sermos reféns das pessoas. Vejam que o 8º rei se aproxima. Irmãos, é tempo de despertar. Eu falo novamente com vocês. Sejam despertos, porque aqueles que dormem serão presas fáceis para esse sistema de iniquidade que está se aproximando. Se vocês não estiverem com suas mentes fortes, firmes, se vocês não estiverem ancorados na rocha, que é o Senhor Jesus, vocês não irão resistir. Eu não falo só de vocês, eu falo para mim também. Se não estivermos ancorados no Senhor, o que será de nós, irmãos? Precisamos levar as coisas a sério. Vejam que a nossa igreja, ela estava no sassarico. Tem outro sassarico chegando. Dizem que é o sassarico da aleluia. Gente do céu. Misericórdia, irmãos. Meu Deus, o que está acontecendo com esse povo? Vocês não viram o pastor da grife aí? Que eles estão chamando ele de Andréia? O outro fazendo bruxarias, desejando o mal para o próximo, irmãos. Jogando mandinga em cima de pessoas que, por algum motivo, discordaram dele. Vejam outro aí, criticando de Jesus. Criticando do primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, apoiando o aborto. E mais, irmãos, o cara está atolado até o pescoço, apoiando o governo lá do companheiro. Vocês não sabiam? Ele apoia o governo do companheiro, mas ele está apoiando o outro também, irmãos. Vejam aquele outro bispo. Ele foi na África buscar cura. Vocês não ficaram sabendo disso? Ele estava com uma enfermidade incurável, irmãos. Para onde ele foi? Para a África. Ele não dobrou os joelhos no chão e pediu perdão ao Senhor pelo que ele está fazendo com a igreja. Olha o outro lá, irmãos. A esposa morreu de tanto desgosto. Ele fazendo uma cidade mundial da igreja dele. O homem está envolvido na maçonaria, na política, até o pescoço. Aquele dali, eu acho que já atolou. Não tem nem pescoço, nem a cabeça dele, mas está para fora, irmãos. Gente, sei que vai aparecer um monte aí de bodes e também de ovelhas defendendo, mas é a verdade, irmãos. Nós estamos aproximando do tempo. Então, esses templos de pedras, a maioria deles estão corrompidos. Quem é o bom pastor? O nosso bom pastor é Cristo. O bom pastor, ele chama as suas ovelhas e elas reconhecem a sua voz. O evangelho dos fariseus, como dizia aquela música, que foi banida pelo sistema, não é, irmãos? Esse evangelho está dominando.
irmão contra irmãos. Olha aí, pastores brigando por causa do nome da igreja. Mulher que se diz pastor, incorporando o espírito de Jesus Cristo, do leão da tribo de Judá. Desde que essa pessoa fez isso, ela nunca mais foi a mesma. Podem jogar pedra, eu não me importo. Eu estou aqui para confrontar as trevas, não é a luz. Então, irmãos, está dado o meu recado. Estejam alertas, orem bastante, pratiquem jejum. Nós precisamos de jejuar, irmãos. A Páscoa se aproxima. Procurem auxílio por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e busquem ter paz com todos. E sempre que possível, sim, confrontem as trevas. Busquem conhecimento. Conhecimento é poder. Vou falar isso até vocês enjoarem, irmãos. Até fixar em vossas mentes que vocês precisam de buscar conhecimento. Então eu passei só para deixar essa palavra com vocês. Fiquem todos na paz do Senhor, amados.